Meu nome é Gustavo e eu vou começar com a seguinte pergunta: o que é afinal Firebase? A gente sabe que ele é, na verdade, um serviço de armazenamento de bancos de dados, entre outros aspectos, mas principalmente um serviço de armazenamento de bancos de dados focado no desenvolvimento mobile. Ele é importante salientar que ele não é somente para Android, mesmo sendo desenvolvido pela Google, ele pode ser usado tanto no Android como no iOS ou em outros serviços mobile que você conhecer, que você preferir. Ele foi criado por uma empresa do mesmo nome, a empresa de nome Firebase, e ele foi lançado em 2011, mas a Google resolveu comprar em 2014 e até hoje faz parte dos serviços da Google. Atualmente ele é uma das aplicações disponíveis no Google Cloud Platform. E ele é muito utilizado, tem um crescimento grande pra caramba nesses tempos e ainda é muito utilizado por diversos profissionais desse ramo. É interessante dizer que o Firebase ele não é só um serviço de banco de dados, né? Ele não é só um SGBD, como por exemplo um PostgreSQL, como um MySQL. Ele é um serviço, ele é uma aplicação. Se a gente acessar, mais à frente os outros alunos vão demonstrar, mas se a gente acessar a interface, a gente vai ter a sensação de que a gente está usando um serviço como o Google Docs, como as planilhas, como o Google Drive, porque ele tem tanto uma interface bem similar, como ele tem recursos realmente de uma aplicação. Essa é a imagem que ele quer transmitir. Essa praticidade ela não é só visual, ela é também, a gente vai ver mais na frente, a gente vai detalhar isso bem aprofundadamente, mas o Firebase ele é um serviço de computação em nuvem e serve como um middleware. E uma das principais vantagens dele é que ele permite a abstração das questões de infraestrutura. Então você não precisa se preocupar, como por exemplo se você for montar um cluster em Postgres, você vai precisar se preocupar com time zone e configurações extremamente minuciosas, às vezes de formatação dos caracteres, e se preocupar com um espaçamento e etc. Tem muitos detalhes bem minuciosos. Aqui não, você com alguns cliques de botões você criou sua estrutura na nuvem, que facilita muito para, dependendo do seu tipo de empresa, do seu tipo de aplicação. Claro que para empresas que têm uma estrutura maior, que tem um maior poder financeiro, ela vai poder montar sua estrutura física, seu data center, mas uma startup, por exemplo, ela pode ser usada de uma forma muito eficiente dos serviços de nuvem. E mesmo as grandes empresas, sim, que se organizarem, pode ser que seja mais eficiente e lucrativo para elas. E a outra questão muito importante também é que o Firebase, por ele ter essa abstração da infraestrutura, dos conceitos de infraestrutura, o desenvolvedor ele não precisa se preocupar com o deploy da aplicação, com a forma que os dados estão sendo transmitidos, ou etc. Ele confia no serviço e pode se focar simplesmente no desenvolvimento da sua aplicação, que permite ele ter uma grande vantagem nisso aí, né? E o Firebase ele tem vários diferenciais, tem muitos recursos interessantes. Um dos diferenciais deles é que ele tem o tal do formato freemium. Que o que é que isso quer dizer? Ele tem muitos recursos já de graça, mas de acordo com uma certa quantidade de uso, ou de acordo com um certo tempo de uso, ele passa a ser pago, né? De acordo com uma certa carga de uso, ele passa a ser pago. O Davi vai detalhar um pouco sobre isso mais à frente, os valores exatamente. Mas
ele tem diversos recursos e módulos que você pode adicionar ao seu projeto, dependendo da sua necessidade. E como por exemplo, você pode personalizar, você pode segmentar a sua aplicação por usuários, então você pode adicionar um recurso tal ou um estilo tal de interface para tal grupo de usuários e outro tipo para outro grupo de usuários. Você pode integrar, por exemplo, com o Analytics, então você pode monitorar diversas estatísticas do seu aplicativo, né? E esses recursos, por mais que eles sejam bem complexos, eles dispensam a questão da codificação. Você não precisa se preocupar com a implementação as chamadas, elas são muito simples, né? É muito fácil você adaptar no seu código para ele usar o Firebase em vez de uma estrutura mais tradicional de banco de dados. E além disso, ele também tem integração com muitas linguagens e frameworks diferentes. Você vai ver, por exemplo, o Firebase ele pode ser usado com Java, pode ser usado com Swift, com Objective-C, com Python, com JavaScript, com Node.js, com Golang, com Unity, C++, React, Angular, enfim, tem muitas outras possibilidades também que eu não vou citar todas, mas ele pode ser usado com essas diversas linguagens e frameworks. Claro que vai variar o nível de integração e a praticidade, né, de acordo com cada uma. Outras ele é mais fácil de usar e tudo mais, mas ele existe essa integração com essas várias linguagens. E além disso, é importante lembrar que a gente pode integrar aplicações já existentes, né? Muitas das vezes, se sua aplicação for bem organizada, vai ser muito simples você adaptar sua aplicação que está em servidores físicos, para poder ela passar para a nuvem e usar essa estrutura do Google Cloud, se usando do Firebase, né? E o próprio Firebase ele tem diversos módulos, né? Ele tem soluções para crescimento, para qualidade e para desenvolvimento, né? Existem muitos módulos e recursos diferentes, mas eu vou citar alguns bem interessantes. Voltado mais para a questão do crescimento, o Firebase ele tem o Google Analytics, que ele tem diversos tipos de informações e relatórios, né, sobre o desempenho, enfim, diversos tipos de estatísticas sobre a sua aplicação, até questões de metadados de hardware e de rede. Então, se por exemplo existe um erro na sua aplicação, você vai saber em que tipo de hardware isso aconteceu, em que tipo de dispositivo isso aconteceu e quais eram as estatísticas da rede, se estava com rede ou se não estava com rede. E isso naturalmente diminui, né, o downtime da sua aplicação. Se por acaso você se deparar com algum erro, você não vai passar tanto tempo fora do que se você tivesse uma estrutura mais tradicional, porque ele facilita muito esse tipo de visualização, né? Outro dos recursos também é o In-App Messaging, que ele facilita a amostra de mensagens, né, a padronização de mensagens para o usuário dentro do próprio aplicativo. Então ele tem essa praticidade que ele, com o próprio contexto da sua aplicação, ele vai facilitar a amostra das mensagens. E outra das soluções também voltadas mais para o crescimento da sua aplicação é o Firebase Dynamic Links, que ele permite você criar um link em uma página web, que ao você clicar nele, você pode direcionar para uma tela específica do seu app nativo, ou desktop ou mobile, e aí você vai ter uma experiência muito mais agradável por causa da forma que você desenvolveu o seu aplicativo, né? Você cria esse link no site e ele vai para uma tela específica, ele não vai para a tela inicial, ou enfim, você pode ver esse tipo de recurso, por exemplo, quando você faz uma pesquisa de um vídeo no YouTube no Google, e você clica, ele vai direto, se você estiver no celular, por exemplo, ele vai direto para o aplicativo do YouTube, já abre naquela mesma página, sem você ter que percorrer o caminho todo do começo entrando no aplicativo, né?
Outro grupo de soluções também são voltadas para qualidade. Um deles é o Firebase Crashlytics, que ele gera relatórios de falhas em tempo real, que ajuda você a priorizar as instabilidades, os problemas, os crashes que estiverem acontecendo com a sua aplicação, né? Outra dos recursos voltados para a qualidade é o Firebase Performance Monitoring. O nome é um pouco auto-intuitivo, auto-explicativo, mas ele tem a vantagem de que você consegue monitorar essa performance a partir da própria perspectiva dos usuários. Então você consegue ver, por exemplo, quanto tempo o usuário ficou logado naquela aplicação, qual foi o desempenho dele durante aquele período. Você pode monitorar a latência da rede para esses casos. Então é um recurso bem interessante, bem útil. Outro também que a gente pode citar é o Firebase Test Lab, que ele permite você executar uma grande quantidade de testes, né? E de testes de diversos propósitos diferentes. E aí eles vão facilitar muito mais você, em vez de ter que testar na sua aplicação local e navegar por várias telas e etc. Esses testes eles são automatizados, né? E eles permitem descobrir várias incompatibilidades e afins bem cedo. Facilita também a sua entrega ser mais rápida e seu desenvolvimento ser mais ágil no geral. E mais voltado para a questão de desenvolvimento, a gente tem o Cloud Firestore e o Firebase Real-Time Database, que o Alisson vai mostrar exatamente como funciona, mas esse aqui é o foco principal do Firebase, né? Que são os tipos de armazenamentos de bancos de dados dele. O Firestore, ele é um banco de dados NoSQL, ele não é como os outros bancos tradicionais que a gente muitas vezes já lida, e é o foco principal do Firebase, né? Ele e o Real-Time. Com ele a consulta e a sincronia dos dados se tornam muito mais simples, né? Ele tem algumas praticidades, algumas facilidades em relação a isso. O Alisson vai mostrar isso melhor. E um recurso interessante do Firestore é que ele permite interações do usuário com o Firebase mesmo offline. E aí no momento que a conexão é estabelecida ou é retornada, ocorre essa sincronização. O Real-Time Database ele já usa um formato diferente, ele usa um formato JSON para poder sincronizar esses dados, e é um paradigma um pouco diferente, né? Outros dos recursos também são os Cloud Functions, que eles permitem executar códigos no próprio back-end. E aí você pode, por exemplo, definir um escalonamento automático para sua aplicação, se estiver tendo uma grande demanda, e aí torna a sua aplicação muito mais disponível e muito mais estável, né? E por último, mas não menos importante, é a questão do Firebase, né? A autenticação do Firebase, que facilita o cadastro e o login. Você pode usar credenciais do Google, do Facebook, do seu próprio telefone, enfim, outras dessas opções. E é isso. O Davi vai continuar a partir daqui. Olá pessoal, continuando aqui o nosso trabalho, certo? Eu vou explicar um pouco sobre como efetuar a instalação e a configuração do Firebase, certo? Como que você vai conseguir estar criando um projeto, um aplicativo, e como você vai conseguir estar configurando o Firebase direto com o seu aplicativo via JavaScript, certo? De princípio, a gente vai abrir aqui o site do Firebase, certo? Ok, vamos aqui em começar. Perceba, pessoal, que eu já estou logado com a minha conta do Google, certo? Porém, caso vocês não estejam logados, vocês vão precisar efetuar esse login, tudo bem? Vamos aqui em criar um projeto
E aqui iremos criar o nosso projeto novo, certo? Aceita os termos e prosseguimos. Continua. Ferramenta de Analytics, certo? Que é para a gente conseguir monitorar alguns gráficos do nosso aplicativo. Eu vou deixar padrão. Vou aceitar os termos e vou criar o nosso projeto, tudo bem? Vocês percebem, pessoal, que não tem tanto segredo. A gente brinca que é no next, certo? E aí o projeto ele vai ser criado. Vamos aguardar um pouco. Após ele criar o projeto aqui, pessoal, a gente já vai iniciar a nossa parte de configuração, tudo bem? Pronto, o projeto aqui foi finalizado. Vamos apertar em continuar. Percebemos, pessoal, que estamos agora num dashboard mesmo. Creio que os meninos também vão falar um pouco mais desse dashboard, certo? Onde aqui na barra lateral a gente tem diversas funcionalidades do nosso Firebase, certo? Porém, a que a gente vai se atrelar na nossa explicação vai ser essa aqui, ó. Você clica na engrenagem, certo? Vamos em configuração do projeto, tudo bem? Pronto. Uma coisa importante, pessoal, é sempre bom ressaltar, é sempre bom ler a documentação antes de implementar alguma coisa, tudo bem? Aqui a gente tem os primeiros passos para Android. E o que iremos fazer agora é o nosso passo 4, tudo bem? Que é adicionar o SDK do Firebase ao nosso aplicativo. Como a gente já criou o projeto, a gente agora tem que vincular o nosso aplicativo ao SDK do Firebase, tudo bem? Isso aqui tudo é feito via JavaScript. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como faz isso, certo? Vamos aqui. Bom, pessoal, após clicar aqui em geral, iremos aqui na nossa web, tudo bem? E aqui iremos registrar novamente o nosso app, colocar aqui um novo app. Esse Firebase Hosting, pessoal, é um outro tipo de configuração que no momento a gente não vai abordar ainda, certo? Mas vocês podem dar uma lida melhor na documentação, até mesmo por conta do tempo. Vamos prosseguir aqui em registrar app. Bom, pessoal, ao registrar o app, certo? Ele vai me redirecionar para essa tela, que é o adicionar o SDK do Firebase, tudo bem? Iremos clicar aqui em usar a tag script e iremos fazer tudo via JavaScript, essa vinculação, tudo bem? Iremos vir aqui, copiar todo esse script e vamos colar na nossa aplicação, certo? Aqui é um aplicativo que eu já estava fazendo por estudo, certo? Ele é um aplicativo bem simples mesmo. Eu venho aqui e colo todo o meu script, certo? Após isso aqui, a gente já tem toda a configuração do nosso Firebase aqui e temos alguns outros imports aqui, certo? Como por exemplo o Analytics aqui, para a gente conseguir criar alguns gráficos, certo? A gente também teria o Firestone, que é nosso banco de dados. A gente poderia importar o Alf, que era o nosso import de autenticação, certo? Isso varia muito das funções que você vai querer utilizar no seu aplicativo, tudo bem? Varia muito do que você realmente está pretendendo desenvolver. Mas no geral, toda a parte de vinculação é feita via JavaScript. É dessa forma que você consegue vincular o seu aplicativo ao Firebase. É bem simples, é bem intuitivo, certo? Tem muito conteúdo e vocês também conseguem dar uma lida na documentação, tudo bem? Vamos passar um pouquinho agora, pessoal,
para a parte de preço, certo? Eu já deixei aqui a aba aberta de preço para a gente poder dar uma agilizada. O Firebase ele tem dois tipos de plano, certo? A gente tem o plano gratuito e tem o pagamento por utilização, tudo bem? Davi, como que funciona esses planos? Imagina que você tem o seu aplicativo, certo? Por teste, e você executa 10 mil autenticações por mês. Está dentro do plano gratuito, você não vai pagar nada, tudo bem? Porém, se você executa 11 mil autenticações, cada autenticação extra vai custar 0,01 centavos de dólar, tudo bem? Davi, e isso é progressivo? Vou ficar pagando todo mês? Não. Quando iniciar o mês, certo? O próximo mês, o valor volta a ficar até os 10 mil gratuitos, e o que você exceder, você paga, certo? Claro que isso é feito por um acordo, não é assim de uma hora para outra que você paga, tudo é muito acertado, você consegue visualizar o que você realmente vai pagar, tudo bem? Mas no geral é mais ou menos isso, temos dois planos aqui e é bem intuitivo também o pagamento e o quanto você pode gastar, vamos assim dizer. Pessoal, acredito que seja isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e um ótimo dia. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Real-Time Database e o Firestore Database, fazer um comparativo entre ambos. Primeiro, por que dois databases? Para isso, vamos remeter ao contexto histórico e lembrar que o Real-Time surgiu junto com o Firebase. Já o Firestore surgiu em 2019, seu lançamento oficial, apesar de suas versões beta já estarem sendo testadas desde 2017. Isso significa que o Firestore veio para corrigir algumas coisas que o Real-Time tinha como debilidade para funcionar como um database. E por isso a gente tem agora os dois funcionando para a gente. Aí uma questão é que você pode se perguntar qual a diferença. A principal diferença é a estrutura de armazenamento. E isso por si só vai corrigir várias coisas, vai mudar várias coisas. Vamos entrar em como funciona o armazenamento dessas coisas. O Realtime utiliza um JSON como estrutura de armazenamento, literalmente isso. Como a gente pode ver bem aqui, essa é uma estrutura que é salva lá. Já o Firestore utiliza a ideia de Collections e Documents, que é nesse esquema daí. Uma coisa importante a destacar entre ambos é que, por exemplo, o fato de ser um JSON, eu não tenho como ter uma declaração de tipo. Já o Firestore já possui. Esse e vários outros pequenos detalhes são os que fazem a diferença entre um e outro. Vamos tratar agora das semelhanças. Ambos são NoSQL e ambos são listings. É uma coisa muito importante isso, que é uma coisa intrínseca ao Firebase. Ele gosta muito de fazer a propaganda de que utiliza listings. E o que é que significa? Que a gente não precisa, para saber se teve uma atualização ou não, ficar solicitando que pegue a informação mais recente. A gente simplesmente cria um listings ou um string para um certo nó, ou document, ou collection, e seremos avisados quando houver uma modificação. Aí vem a pergunta final: qual eu devo usar? E a resposta, como quase tudo na computação, é: depende. Você pode inclusive utilizar os dois de maneira concorrente. Ambos podem se complementar. Se você pensar bem que o Realtime é um JSON, a gente tem a ideia de que ele pode funcionar muito bem para dados estáticos, mas pode não funcionar tão bem para você querer colocar comportamentos lá, relações, como por exemplo, salvar uma estrutura de uma rede social. Isso é muito complicado e não é recomendado utilizar o Realtime para isso, é recomendado utilizar o Firestore. Mas você pode utilizar o Realtime, por exemplo, para salvar dados estáticos, como os avisos que sua rede social vai utilizar. E essa é a ideia de ter dois bancos de dados. E nós vamos até mostrar exemplos utilizando ambos. Agora vamos fazer um aplicativo simples mostrando Agora isso. vamos criar um projeto para mostrar alguns dos serviços do Firebase. Vamos criar um projeto como quiz, certo? Com o nome Quiz Game.
E nessa parte vamos habilitar o Google Analytics, já que não vamos utilizar no nosso projeto. E vamos aguardar a criação. Agora, já com o projeto já criado, é, vamos mostrar alguns desses serviços, certo? No caso de criação do Firebase, é, começando pelo de autenticação, certo? Como pode se ver, para iniciar nesse serviço de autenticação, temos que clicar no projeto Primeiros Passos. Nessa aba de autenticação, essa parte, temos algumas abas como usuários, métodos de login, templates e uso do serviço. Para iniciar, certo, temos que configurar os métodos de login, que são mostrados alguns provedores de login, no caso dos nativos, o e-mail e senha, o número de telefone e uso anônimo. É interessante se utilizar do uso anônimo quando se quer que um usuário possa acessar algumas partes da aplicação sem que esteja cadastrado no sistema. Outros provedores, como por exemplo o Google, o Facebook, a Apple, entre outros. No nosso projeto, vamos adicionar o e-mail e senha. Vamos adicionar também o anônimo, a Google e a Apple também. Pronto, já adicionado aqui os métodos de login, podemos ver nessa parte de user que cada usuário vai ter seu identificador, o provedor utilizado, a data de criação, o último login e o ID, certo, do usuário. Ao adicionar aqui um usuário para teste, podemos ver como que ele fica após ser criado ali no usuário, certo? Essa aba de usuário. Pronto, após a criação, vemos que ele tem o identificador, que é o e-mail, o seu provedor, a data de criação e o ID, mas ainda não tem o último login, porque não foi utilizado, não foi logado na aplicação, certo? Com esse usuário e senha. Temos também, nessa parte de autenticação, os templates, que no caso temos esses três templates aqui, verificação de endereço de e-mail, redefinição de senha e alteração de endereço de e-mail. Podemos mudar da maneira que a gente quer, certo? Que se deseja. Por exemplo, o idioma que está em inglês, podemos colocar o nosso idioma, né? No caso, português. E podemos fazer algumas alterações aqui nesse corpo. Por exemplo, mudar o assunto, ou então o remetente, né? Aqui, vamos colocar o nome do projeto, que é Quiz Game. E podemos mudar também da mesma forma nos outros, com a definição de senha e alteração de e-mail. Como já falei anteriormente, essa parte é mais para verificar, certo, o quanto que foi usado desse serviço de autenticação. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, agora vamos pegar e fazer os nossos bancos de dados, né? A gente, para essa aplicação, vamos utilizar os dois bancos de dados. Vamos usar tanto o Realtime quanto o Firestore. Eu vou começar criando aqui o Realtime. Vou só criar aqui, criar o banco de dados, próximo e ativar. Bem, já temos aqui um banco de dados ativo. Agora vamos pegar e criar nossa estrutura. Vamos começar
definindo para que isso daqui vai servir. Como é um aplicativo de quizzes, né, a gente vai utilizar o Firestore para salvar os dados dos usuários e vamos usar o Realtime para salvar um banco de questões. Então a gente vai criar aqui um filho questions, que vai ser as nossas questões. Esse cara daqui vai ter os campos, né? Vamos supor que aqui seria um mapa com várias questões e seriam IDs aleatórios. Então eu vou colocar aqui qualquer coisa aqui em aleatório só para representar uma chave aleatória, tá, pessoal? Aqui a gente está no estudo de uma questão. Vamos dizer que a questão tem um rótulo, né? um título para ela que vai ser o seu enunciado. Vou chamar aqui de title. Colocar aqui só enunciado, questão. Aí vai ter um outro campo que seria de opções. Aí opções obviamente vai ter que ser um array. E lembrando que para ser um array aqui pra gente, vai ser várias vezes os campos aqui, só que vai ter o nome vai ser números, né? 0, depois 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem 5 opções. Eu vou colocar aqui essa primeira opção seria a certa. Essa daqui eu vou dizer que seja errada. As demais também. Só vou copiar aqui e dizer que é errada. Além disso, a gente tem que ter algumas outras informações. Vamos dizer que além de ter o título e tal, essas coisas, vamos dizer que a gente vai ter também a gente tem que ter a opção correta, né? Então, correct option. Aqui a gente vai salvar o valor da opção correta, que é a opção 0. E vamos ter uma pontuação que essa questão vai ter no nosso sistema. Vamos dizer que essa questão tem a pontuação de 10. É que eu vou clicar em adicionar. Pronto, temos aqui uma questão. A gente pode ficar adicionando assim ou poderíamos criar um sistema que fizesse isso, ou até mesmo poderíamos importar um banco de dados por aqui, fazendo a importação de um JSON. Bom, vamos agora ir para o Firestore. Antes de ir para o Firestore, eu vou só copiar o ID do nosso usuário, porque ele vai ser útil aqui. Vou aqui só criar o nosso banco, avançar e ativar. Pronto, e rapidamente temos o nosso banco disponível. Agora vamos adicionar a nossa primeira collection, que vai ser uma collection para os usuários. Vou chamar aqui de users. A gente tem que criar logo pelo menos um documento, porque se não tiver uma collection vazia, ele não exibe aqui. Então vou criar aqui um documento. Mas eu coloquei aqui para gerar o código automático, mas não vai ser código automático. Cada documento aqui vai ser utilizando o ID do nosso próprio usuário, o ID do usuário. Então a gente tem um campo de user e vamos utilizar o ID do usuário. Aqui vamos adicionar um campo de nome, vou chamar aqui de nome. E vamos ter algumas outras coisas, né? Como por exemplo, uma máxima pontuação. Aí a gente vai ter isso daqui como um número, né? Inicialmente a máxima pontuação dele é 0, porque depois não tem pontuação nenhuma. Também temos a pontuação atual, né? Também é um número e também vai ser 0. E por último vamos adicionar aqui uma foto, o URL de uma foto. E aqui seria um string para adicionar esse URL. Feito isso, a gente agora tem aqui o nosso usuário. Vamos adicionar também uma collection para os seus quizzes. Aqui nós vamos salvar quando ele fizer cada um dos quizzes. Aqui a gente pode realmente gerar um código automático. E vamos dizer que os nossos campos serão o seguinte: questions ID, onde a gente vai salvar o ID de cada questão que ele vai resolver. Vamos colocar isso aqui como um array, né? Aqui teria o ID de uma question. Como eu não tenho aqui fácil, então eu vou simplesmente colocar aqui qualquer coisa para simbolizar um ID. Vou colocar aqui mais um só para ser fictício.
E aqui nós temos que ter a opção que ele escolheu, né? Então vou colocar aqui Choose Option. E esse obviamente vai ser um array também. E agora obviamente a gente tem que colocar número, pois a gente vai estar marcando a opção que ele escolheu para a questão. Vamos dizer que aqui ele escolheu a questão 0 e aqui ele escolheu a questão 2, a opção 2, por exemplo. E vamos salvar. Pronto, aqui nós já temos o nosso banco de dados preparado. Agora vamos mostrar o serviço Firebase que se chama Storage. O Storage é um serviço no qual iremos armazenar os arquivos gerados pelos usuários e que, no nosso caso, será as imagens do perfil do usuário. Agora iremos criar as regras para que os nossos arquivos fiquem bem estruturados e para que seja definido quem pode acessar esses arquivos. Vem por padrão a regra de que todos que estiverem autenticados terão acesso de leitura e escrita a esses arquivos, como vocês podem ver nessa linha. Só que nós iremos mudar essa regra porque não queremos que todos os usuários tenham acesso de leitura e escrita, certo? A regra de leitura será que todos que têm acesso ao nosso storage possa realizar a leitura. Já a regra de escrita permite que todos os usuários que estiverem autenticados possam enviar suas imagens para o storage, menos os usuários anônimos. Agora é só publicar a regra. Iremos fazer também a regra do Real-Time Database. Essa regra ela é bem simples, certo? Pois iremos fazer com que todos os usuários eles possam ler o banco de questões, mas não possam escrever. Agora iremos criar as regras do Firestore Database. Essas regras são um pouco mais complicadas, mas porque temos que fazer com que elas sejam mais específicas para o nosso projeto. Por padrão, ela vem com que ninguém possa nem escrever nem ler nossos documentos, mas iremos mudar essa regra. Primeiramente, vamos acessar a collection de users e pegar o ID do documento. Agora, iremos criar a regra de leitura que permite que qualquer um que esteja autenticado possa ler esses documentos. Já a regra de escrita garante que um user não consiga escrever sobre um documento que não seja do seu mesmo ID. Em seguida, iremos acessar a collection dos quizzes.
e criar uma regra de leitura escrita que permite que os usuários só possam ler e escrever nos quizzes do seu próprio ID. Pronto, agora é só publicar a regra.